Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Em nome da ICF Brasil, agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês nesta sessão da International Coaching Week 2025, a maior celebração global de coaching profissional do mundo. E este ano a celebração é ainda mais especial porque a ICF está celebrando 30 anos no mundo inteiro. Agradecemos especialmente aos nossos patrocinadores, Ouro, a Stream.io, o Streamio e a Nexi, e a nossos patrocinadores Prata, LHH. Eu sou Silvina Spiegel, associada voluntária da ICF Brasil, e junto comigo no apoio está a maravilhosa Silmara Pereira. A International Coaching Federation é a maior associação global de coaching, presente em mais de 140 países, com mais de 60 mil membros ao redor do mundo. Vou parar aqui. Bienvenidos a la gente de América Latina. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta palestra maravillosa que vamos a compartir. Si quieren escuchar todo esto en español, tienen un botoncito en la barra de tareas. Si no lo ven, son los 3 puntitos. Se llama interpretación. Tocan en la interpretación y eligen el idioma español. Y ahí la van a escuchar a la maravillosa Patricia, que va a traducir todo para ustedes. ¿Okay? Voy a continuar en português agora. Ok, essa semana, do dia 12 ao dia 18 de maio, estamos celebrando nessa International Coaching Week com um monte de eventos em mais de 20 idiomas ao redor do mundo. Aqui no Brasil temos uma programação super especial e gratuita, preparada com muitíssimo carinho pela nossa diretoria. O link com a programação completa será compartilhado no chat e aproveitem também para nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, @ICF Brasil. Os links também vão estar no chat. Informamos que esse evento está sendo gravado. Lembramos que para respeitar os acordos com nossos palestrantes e participantes, não é permitido o uso de robôs ou inteligências artificiais para gravação ou transcrição dessa sessão. Então, vocês vão notar que se entrar alguma inteligência artificial vai ser retirada. Vocês poderão solicitar o certificado de participação fornecido pela ICF, preenchendo o formulário que será disponibilizado no chat no final do evento. Nesse mesmo formulário, vocês vão ser convidados a avaliarem o evento e deixar o depoimento, e se quiser gravar um vídeo contando sobre a experiência com essa International Coaching Week. Para você que é associado da ICF Brasil, a gente quer convidar de uma forma muito especial, que durante essa International Coaching Week, a gente está lançando o programa de coaching pro bono International Coaching Week 2025, através da parceria do Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil. Então, associados da ICF Brasil, vocês podem ser voluntários nesse programa. A Ensina Brasil desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis. Ela os prepara durante 2 anos para irem servir nessas escolas, e a gente vai apoiar eles também. Então, se você for associado, quiser participar, fica o convite para você. Também você vai poder ter o link para participar no chat. Vai ter mais informações também. Ok, e depois de toda essa longa introdução, eu vou falar agora do nosso maravilhoso palestrante, a quem eu tive a honra de conhecer nessa semana, o Eugênio Boen, ou Bom, dependendo do sotaque. Ele é um experiente coach executivo, consultor sênior em liderança e embaixador da Leadership Circle, baseada no Brasil.
Com mais de 1.800 horas de coaching e uma trajetória como diretor-geral de uma unidade de negócios de 500 milhões de dólares na América Latina, ele apoia líderes a navegar em processos de transformação, integrando visão estratégica com profundo autoconhecimento. É especialista em desenvolvimento de liderança, coaching somático e mudança organizacional, atuando em diversos setores e culturas. E hoje ele vai estar nos falando sobre uma pesquisa muito especial, feita com mais de 10 mil dados de avaliação, falando na transformação da liderança na América Latina. Então, deixo a palavra para o Eugênio. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado, Silvina. Obrigado a todos pela participação. É uma honra estar aqui na Semana Internacional de Coaching no SF Brasil, o qual eu sou membro já há muitos anos e, e tenho o prazer de trazer para vocês um estudo feito pela organização do Leadership Circle na América Latina, a qual eu faço parte, e então espero que vocês desfrutem a apresentação e que traga alguma perspectiva nova para vocês no mundo da liderança. Eu vou iniciar a minha apresentação compartilhando com vocês o material que foi preparado para essa apresentação. Vocês veem meu material? Sim? Ok. Então, esse trabalho foi feito na América Latina nos últimos 3 anos e ele traz dados interessantes que eu acho que podem revelar aspectos importantes da liderança latina e também da brasileira para todos vocês. Primeiro, eu gostaria de falar do propósito do Círculo da Liderança. Nós trabalhamos com esse propósito que nos inspira. Nós existimos para evoluir a prática consciente da liderança, porque nós acreditamos que a prática consciente da liderança permite a transformação, permite inspirar os outros, permite criar ambientes mais sustentáveis, mais humanos. E também existimos para servir ao planeta, porque a liderança transcende as organizações, ela impacta as comunidades, impacta as cidades, né, os estados, os países do planeta. E o líder que trabalha com consciência, ele é capaz de cuidar do ambiente, ele promove a sustentabilidade, e isso é muito importante. E nós existimos também para o nosso despertar coletivo, da nossa unidade inerente, porque aqui estamos respirando o mesmo ar, estamos conectados de uma ou outra forma, as ações que tomamos impactam a outras pessoas. Se uma pessoa cresce, todos podem crescer. Então, esse é o propósito que nos guia. Eu vou falar brevemente da organização, porque ela se conecta com a apresentação. O Leadership Circle foi usado pela primeira vez no ano 2001, nos Estados Unidos, depois de um longo trabalho feito pelo seu criador, Bob Anderson, e ele se espalhou no mundo, e hoje em dia nós temos mais de 684 mil líderes que se expuseram a essa metodologia, permitindo que 3,8 milhões de avaliadores participassem, contribuindo com feedback, gerando, então, 675 milhões de pontos de dados sobre liderança. É uma base extremamente robusta sobre liderança. Isso só foi possível porque a metodologia está traduzida em 20 idiomas. Então, tem um alcance global. Qual a base de informação do nosso estudo? A base de informação, ela considerou
como framework, o Leadership Circle Profile. O período é de janeiro de 22 a fevereiro de 25, então é bem recente o final desse estudo. Postos a essa metodologia na América Latina, 5.834 líderes, que envolveram 74.605 avaliadores, os quais responderam, cada um deles, 144 perguntas. Então, é uma base de dados importante, ainda que pequena, dentro do panorama global que eu mostrei para vocês. Fazendo alguns cortes, nesse estudo, nós tivemos 45% de líderes mulheres e 55% de líderes homens. Também temos aqui um corte por nível funcional, 13% dos líderes participando da alta administração, 7% como vice-presidentes, 8% como gerentes executivos ou diretores, 16% como gerentes de um nível mais inicial e 57% como diretores e gerentes. Então, é uma liderança que percorre toda a hierarquia organizacional. Antes de entrar nos dados, para que vocês possam acompanhar a explicação dos resultados, eu preciso falar um pouquinho do framework, eu preciso falar um pouquinho do Leadership Circle Profile. E eu vou fazer isso de uma maneira breve, de maneira a dar informação essencial para vocês poderem compreender os resultados que foram divulgados. O Leadership Circle, para aqueles que não têm familiaridade, é um modelo integral desenvolvido de forma que os resultados das investigações feitas sobre a liderança de um determinado líder é informada em um círculo. E o círculo tem sempre um hemisfério norte e um hemisfério sul, podemos dizer assim. No hemisfério norte, nós temos a liderança criativa, onde estão as competências criativas e também estão 5 domínios criativos de liderança. E no hemisfério sul, nós temos 3 domínios, 3 estratégias reativas e temos 11 tendências reativas. Cada uma dessas competências e dimensões são medidas, e são medidas numa escala que vai de 0 a 100, usar números. Então, é importante vocês terem essa informação, que a escala vai sempre de 0 a 100, tanto nas competências, nas tendências, nos domínios e também nas estratégias. Eu acho que, com isso, entendendo que a parte norte é a parte criativa e a parte sul é a parte reativa, eu acho que nós vamos conseguir entender o que vem à frente. Ok? Quais são as competências criativas? Abrindo essa informação tão importante. As competências criativas, elas focam os domínios da relação, autoconsciência, autenticidade, consciência sistêmica e realização. E em cada um desses domínios existem competências criativas. E essas competências são as competências que o modelo permite, né, o líder avaliar o impacto criativo dele dentro do ambiente que ele trabalha. E os estilos reativos? Os estilos reativos são conformidade, proteção e controle. E estilo reativo existem tendências reativas que estão associadas a comportamentos instintivos tomados pelos líderes, né, que são comportamentos que eles manifestam buscando a validação de crenças que eles trazem no seu modo de liderar. Então, conhecendo essa definição de uma maneira muito breve, eu não quero fazer propaganda do modelo aqui, eu vou usar agora essa informação para poder explicar os resultados. O que aconteceu? O que aconteceu, então, como resultado de pesquisa, né? Um dos pontos fortes identificados na liderança latina é a preocupação com a comunidade. Eu acho que isso conecta com um traço cultural. Os latinos são muito
de trabalhar em grupos, trabalhar juntos, né? Então, existe esse traço em nossa cultura, e 68% dos líderes pontuaram acima da média em preocupação com a comunidade. E o que significa isso? Significa que esses líderes, né, demonstram compromisso em contribuir de uma forma, né, todos os sócios internos, externos, e para a sociedade em geral. Ou seja, eles estão atentos nas ações que tomam, no impacto que isso pode causar, né, na comunidade. E eles zelam pela rede principal de relacionamento com a qual as organizações trabalham. Então, um ponto forte e importante, porque é um ponto que integra muitos elementos, né? E isso é muito importante na liderança. Um segundo ponto forte é também dentro da consciência sistêmica, né, que é o pensamento sistêmico, que o resultado mostra que 61% dos líderes pontuaram acima da média, que é assim, a média é sempre 50%, então eles estão acima da média, e isso mostra a capacidade deles de interagir e articular todos os elementos organizacionais, os recursos, tecnologia, estrutura, cultura, né? Enfim, tudo que, no final, é importante para fazer negócio, né? E eles fazem a produzir resultados, né? Porque essa articulação sistêmica é fundamental para que os resultados tomem conta toda essa riqueza sistêmica. E esses líderes também demonstram a preocupação em manter sempre essa visão de águia, essa visão geral, né, e a trabalhar sistemicamente. Então, são dois pontos fortes dentro da consciência sistêmica, onde os líderes latinos se sobressaíram dentro do estudo feito pelo Leadership Circle. Ok? Bom, como os líderes também apresentam oportunidades, eu vou agora mostrar as oportunidades, porque, de um modo geral, na liderança criativa, houve um acompanhamento do líder típico, que é o de 50%, em muitas competências. Então, isso eu não vou mostrar, mas eu vou mostrar para vocês uma em especial, que é de competência criativa, onde os líderes demonstram oportunidade de crescimento. É uma área de crescimento porque eles ficaram abaixo da média global. E, como eu falei, os resultados são medidos que vai até 100. Então, a oportunidade de crescimento não é de alcançar a média global. A oportunidade de crescimento é muito maior, né? E é na autenticidade corajosa essa oportunidade, a autenticidade com coragem. E do que se trata a autenticidade com coragem? É a capacidade do líder tratar e propor discussões de uma maneira firme de assuntos que são muito difíceis, de assuntos que são indiscutíveis, os assuntos que são conversados no cafezinho, nos corredores, mas não vão para a sala de reunião. Então, essa é uma característica que o estudo mostrou, que indica que nesse grupo, né, de 5.781 líderes, existe como oportunidade de crescimento, né? Essa nota que eu mostro aqui embaixo é importante porque, mesmo que a média tenha sido abaixo, né, da média global, 30% deles pontuaram acima, né? Mas, na média, eles ficaram abaixo. Então, essa parte tem muito a ver com, né, a capacidade do líder se conectar emocionalmente, né, com as pessoas e ter uma comunicação autêntica, né, expressamentos, vulnerabilidade, né, e tratando do que é realmente essencial quando o indiscutível passa a ser essencial. E os desafios desses líderes, né? Porque o Leadership Circle permite essa
esses cortes lasers, né? Que nós temos fortalezas, temos oportunidades e temos desafios. Um desafio importante nesse estudo, que foi identificado na América Latina, é um alto índice na tendência reativa de pertencer. E essa tendência reativa de pertencer, ela indica que eles buscam se validar, buscam sentir-se seguro pelo pertencimento a um grupo. E esse pertencimento a um grupo faz com que esses líderes estejam sujeitos às opiniões do grupo, aos valores do grupo, de forma que eles percam, ou de forma que eles perdam uma parte importante da liderança, porque eles se submetem aos valores da comunidade. E isso limita a capacidade de alcançar resultados quando esses líderes estão em projetos, por exemplo, que é muito importante defender uma visão, combinar uma estratégia, né? Definir objetivos ambiciosos. Por quê? Porque eles estão sempre preocupados com a rejeição que pode eventualmente acontecer pela comunidade e eles deixarem de pertencer. Então, é um desafio super importante que acompanha essa amostra na América Latina, que faz com que uma parte da potência da liderança não esteja sendo aproveitada. E Brasil, né? O que nós temos de informação específica sobre o Brasil? No lado criativo, né? A pontuação da amostra brasileira, que são 639 líderes, essas pontuações estão muito próximas da média, com um desvio ou um destaque na consciência sistêmica, onde os líderes brasileiros também pontuaram acima da média, pontuaram em 56. Então, é um grupo de líderes que tem uma enorme área de crescimento dentro das dimensões de liderança. Mesmo que acima da média, ainda existe espaço de fazer com que essa liderança se torne ainda mais criativa. E olhando agora o lado reativo da liderança desses líderes, né? O que foi encontrado? Foi encontrado que eles também estão próximos da média, mas a conformidade, que é essa estratégia de buscar a validação pelo pertencimento, pelo agradar as pessoas, por seguir as regras à risca, por não ser firme na hora que precisam ser, está acima da média. Então, no caso do Brasil, também para a conformidade. Ok? Então, essa é a explicação geral dos resultados, e como nós estamos falando existem espaços, né, de crescimento, eu vou trazer para vocês, como um dado adicional ao estudo, uma estratégia de crescimento, usando o maior desafio dado pela pesquisa. Então, olhando a conformidade, né, vamos ver o que nós poderíamos, através do conhecimento do modelo, entender dessa conformidade e buscar desenvolver uma estratégia que pode ser colocada como alternativa para o líder, todas, né? Porque ele pode ter interesses próprios. Mas nós, como coaches, conhecendo essas estratégias, podemos ter uma capacidade de apoiar o desenvolvimento do líder mais intencional, vou dizer, e também mais produtiva. Então, vamos lá. Aqui tem um quadro onde a conformidade é protagônica, né? Ela
é mais intensa e as relações estão num nível mais baixo. E esse é o líder que encontramos no nosso mundo de coaching, e ele tem dificuldade sempre no vértice oposto, né? Ou pelo fato dele ser preocupado com a comunidade, no sentido de buscar o valor e com medo de ser rejeitado, ele não se posiciona. Isso pode fazer com que ele não entregue, que ele não consiga desenvolver bons resultados, né? E então na conversa com esse tipo de líder, nós percebemos que eles estão muito focados na entrega, na entrega, na entrega, porque a entrega é a forma que eles precisam encontrar para sair dessa conformidade. Então, o fato é que, se eles, quando estão trabalhando com o medo ou com as crenças que limitam pelo fato deles eventualmente serem rejeitados, eles não se atrevem, mas eles são muito bons em conectar com pessoas. E essa é uma virtude. Conectar com pessoas é uma virtude. Essa virtude pode ser útil no mundo das relações, que é esse domínio logo acima. Esses dois domínios têm a mesma energia, conectar pessoas. Então, se esse líder usar essa conectar pessoas, ou conectar com pessoas, de uma maneira visionária, de uma maneira não ameaçada, que é o que ele sente na conformidade, e com as pessoas de modo a alcançar objetivos importantes, desenvolvendo as pessoas, colaborando, ele vai usar essa virtude e ele vai conseguir, pouco a pouco, desenvolver as relações. Mas as relações não pela preocupação de ser rejeitado, mas focado no negócio. E as relações com foco no negócio leva ao desenvolvimento do quê? Ao desenvolvimento do líder como um líder realizador. Então, faz sentido comum que, quando o líder enfoca a sua virtude, que é conectar pessoas, mais de uma forma a, a trazer resultados para o negócio, se relaciona formando equipes, treinando gente, e com isso, naturalmente, ele vai impactar as relações. Saindo do sentido comum, que é, eu falo isso porque eu fui líder em organizações durante 30 anos, e então, para mim, isso é sentido comum, que quando o líder trabalha de uma maneira integrada com as pessoas, ele alcança resultados, porque a inteligência coletiva sempre é poderosa. Ele, dentro do nosso estudo do Leadership Circle, temos um estudo de correlação que comprova isso. E esse estudo de correlação correlaciona todos os domínios e todas as estratégias, todas as competências com a eficácia de liderança. E a eficácia de liderança se correlaciona da seguinte forma: que, se ele fizer um esforço em relação, 80% desse esforço vai refletir em realização. E isso é um dado cientificamente, né, estudado pelo criador do modelo. Fica aqui como uma indicação de um possível caminho de crescimento para líderes que se encontram, né, ancorados na conformidade. Ou seja, ao invés de buscar de uma vez o mundo da realização, onde é mais difícil, use as virtudes desse líder, né? Que é um líder que é capaz de se conectar em diferentes ambientes, com diferentes pessoas, mas focado na visão do negócio, na estratégia, e com isso a realização vai acontecer. Então,
Acho que isso é importante no cenário latino-americano, é importante dentro desse estudo, né, é importante também dentro do Brasil, e isso, de uma certa forma, permite a gente fazer uma pausa, né, e ouvir algumas perguntas que, eventualmente, vocês tenham desenvolvido ao longo da nossa apresentação. Maravilha, muito obrigada, Eugênio. Eu tenho algumas perguntas que apareceram aqui no chat. Uma pergunta é como trabalhar a liderança nos centennials? Então, se eu puder ter um pouquinho mais de informação sobre o significado de centênios, talvez a minha resposta seja mais acertada. Se a pessoa que fez puder dar um pouquinho mais de elementos. Os centennials são a geração depois dos millennials. Agora entendi, Necessita. não tinha entendido direito. Tá. Então, veja, esse modelo é um modelo que ele mede o impacto da liderança, né? E o impacto da liderança, ele é percebido no contexto onde o líder está trabalhando, e esse líder, se ele é um líder jovem, né? E existem muitos líderes jovens trabalhando de diferentes gerações, isso é uma realidade, esse líder causa impacto e ele pode estar inconsciente desse impacto, e o fato dele se expor a essa metodologia permite que ele tenha um ganho de consciência pelos resultados obtidos. E o ganho de consciência que a metodologia permite é como a possibilidade de um despertar, né? O jovem tem muito interesse em aprender, e o aprendizado pelo despertar da consciência é maravilhoso. Ele entendendo que existem consequências, né, tanto criativas como reativas, né, pela forma de liderar, isso leva a uma possibilidade de reflexão e uma abertura para o crescimento. Então, eu vou juntar uma outra pergunta que está aqui no chat, que perguntava se as estatísticas são semelhantes entre líderes de diferentes faixas etárias. Essa norma base que nós temos é uma norma base de 10 mil líderes, e ela cruza a geografia do mundo, ela cruza a hierarquia das organizações, então ela considera, né, o que existe dentro no mundo atual. Então, certamente dentro dela existem líderes milênios, né, e existem líderes anteriores, quer dizer, é uma norma que abrange as diferentes gerações. Ok. E aqui tem uma outra pergunta nesse sentido ainda da brecha de gerações. De que forma você acha que poderia se gerar sinergia quando tem uma brecha de gerações que distancia o líder da equipe? Quando, por exemplo, o líder ficou velho e a equipe é de gente nova, ou vice-versa, né? Quando o líder ascendeu e é da geração que nasceu depois de 1990 e os liderados estão na empresa há mais anos do que ele tem no mundo. É, eu acho que isso, existem muitas respostas para isso, né? Foge um pouco do modelo em si, né? E agora, a exposição ao modelo permite a identificação do impacto. Eu repito isso. Eu acho que vou fazer um testemunho, né? Eu fui líder 30 e eu consegui fazer uma carreira que eu gostei muito. E eu encontrei oportunidades e obstáculos, e eu não conhecia esse modelo. Se eu conhecesse, talvez eu tivesse feito mais, né? Porque ele teria aberto a minha consciência para aprender coisas que eu não aprendi, né? Não sobre o que está fora, sobre o que estava dentro.
né, no ser do líder, porque o ser acompanha o líder, né? O ser leva o líder para todas as reuniões, né? Então, nessa situação do líder jovem que tem colaboradores antigos, é um abridor de consciência igualmente válido, né? Porque o líder jovem vai aprender que ele não está naquele ambiente, ou vai aprender que sim está naquele ambiente, impactando de uma forma adequada os colaboradores. Os cortes por grupos, né? Os resultados por grupos indicam isso, né? Os relatórios que mostram o impacto da liderança, considerando os colaboradores diretos, os pares, o chefe, as demais pessoas, mostram impactos, né, segmentados. E o líder tem uma informação preciosa que pode ser usada para uma reflexão profunda e um acompanhamento de coaching, né, bastante produtivo, né? Ótimo. Aí temos mais perguntas. Quais segmentos de empresas participaram dessa pesquisa? O, o, o segmento na América Latina, eu não tenho esse corte, né? O que eu posso dizer é que o Leadership Circle é, tra, trabalha nos diversos segmentos, nas diversas indústrias, né? Tanto tecnologia, na farma, na distribuição, na manufatura, né? Então, eu não tenho esse dado do estudo, eventualmente nós podemos guardar essa pergunta e comunicar isso depois. Eu não disponho dessa informação. Ótimo. Bom, aqui temos algumas perguntas sobre a abordagem. A abordagem é individual ou você faz também equipes? Esse modelo ele é usado individualmente, mas ele permite o desenvolvimento de equipes. Agora estou falando mais como um coaching de liderança, porque a, a equipe depende, né, da interação entre as partes, e se as partes se desenvolvem, a equipe desenvolve igualmente, né? Então, ele também pode ser aplicado. Além disso, dentro do Leadership Circle, existem outros instrumentos específicos para a equipe, né? Uhum. Então, existem recursos para apoiar tanto um caso como o outro. Ótimo. E, e essa pesquisa, esse tipo de metodologia serve para entender o perfil de líder? O perfil de líder tomando em conta as definições do modelo, né? O perfil Uhum. criativo, o perfil reativo e até segmentando, o perfil autocrático está lá, né? O perfil autêntico está lá, né? O perfil que tem o foco no relacionamento está lá, quer dizer, eu acho que é uma pergunta que provoca uma reflexão de quanto esse modelo se comunica com outros modelos, né, de Uhum. liderança, né? Eu acho que na medida que nós possamos analisar em que modelo nós estamos nos referindo, é possível encontrar pontos de contato, né? Maravilha. E aí, então, tinha, bem, fazendo link com outros modelos, alguém estava botando no chat que, aparentemente, no que você mostrou, um ponto forte, quando é usado em demasia, pode virar um sabotador. Faz sentido pensar também desse jeito? Faz sentido pensar desse jeito nas tendências reativas, né? Uhum. Porque, por exemplo, vamos tomar uma tendência reativa específica, né? Uma delas é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, quando exagerado, ele engessa, né? Ele limita a criatividade, porque só existe a maneira perfeita do líder de entregar resultados, né? Mas
a forma de entregar resultados é importante. A forma na entrega de resultados é muito importante. Então, quando a tendência reativa passa a ser uma armadilha, quando ela cai num nível alto de avaliação, né? A forma do que vai ser entregue como serviço ou como produto, né? Mas a forma, quando exagerada e levada a um perfeccionismo, ela vira uma limitação. Aqui a Caterine está perguntando no chat se você teria feito, se você tivesse tido essa oportunidade de fazer isso quando você era líder jovem, se você teria feito alguma coisa de outra forma. Ah, eu teria feito muitas, né? Eu acho que isso dá para montar um outro webinar, né? Eu teria feito muitas coisas diferentes, né? Foram 30 anos de liderança e certamente a falta, a falta de consciência em alguns domínios me levaram a perder impacto, né? E a presença de tendências reativas que acontece com todos nós, aprendemos a ser criativos passando pela reatividade. Ninguém está imune à liderança reativa, né? Mas a permanência na liderança reativa, uma vez que a pessoa consegue aprender, é opção. A pessoa aprende, toma consciência e ela pode trabalhar, né, de maneira consciente, a perceber quando está reativa e respirar, né, ganhar consciência e falar, não, esse não é o melhor caminho, já tentei várias vezes, conheço o resultado e não vai me levar aonde eu quero chegar, né? Então, eu tenho inúmeras histórias de tentativas que me levaram a chegar a resultados que não eram os melhores. Demorou muito para eu encontrar o caminho e acho que isso poderia, né? Poderia ter me ajudado. Ótimo. E me diz uma coisa, como, como que isso se encaixa num processo de coaching, essa visão do Leadership Circle? Então, no processo de coaching, normalmente nós encontramos uma pessoa que nos busca, né, porque ela está incomodada com algo, né? Ou ela está incomodada, por exemplo, né, ela não consegue liderar bem as diferentes gerações, ela não consegue, por exemplo, desenvolver a inspiração nas pessoas, enfim, né? Cada um tem um tema, né? E no processo de coaching, a parte de autoconhecimento é fundamental. E conhecimento do impacto da liderança é um elemento essencial no coaching da liderança. Ele sabe o impacto que ele causa no ambiente que ele trabalha, isso dá a ele um conhecimento muito útil para o processo reflexivo e processo de crescimento de consciência. De modo que, daí para frente, é desenvolver, né? É desenvolver oportunidades para esse líder refletir sobre os resultados, acompanhar de modo a ele entender que existem fortalezas, existem oportunidades, mas nessas oportunidades e nos desafios existem virtudes, existem elementos que ele pode usar em seu benefício. Então, o coaching pode ser instrumental, iluminando, né, nas conversas de coaching, essas perspectivas, de maneira que a pessoa fala, realmente, se eu usar isso que eu sou capaz de fazer, que está aqui com esse resultado, de uma forma diferente, eu posso impactar de uma forma diferente o meu ambiente, né? Então, a aderência ao processo do coaching é plena, né? Porque Uhum. ela ilumina o impacto de liderança que esse líder está gerando no ambiente dele, né? E ele permite, né? Eu acho que essa é a parte que nos apoia como coaches, ela nos permite um, né? Bastante amplo e profundo, é,
eu sempre faço uma analogia, eu acho que esse modelo fazendo uma analogia com estudos de imagem, é uma ressonância magnética e tem muito mais informação, mas precisa saber usar. Uhum. Então, eu acho que traz uma riqueza no processo enorme para o coach, né? Que tem condições de acompanhar o líder é, de uma maneira mais efetiva, com muito mais informação, né? E respeitando, né, o que o coaching promove, que é, né, acompanhamento, conversas inspiradoras, desenvolvimento de perspectivas, fazer com que clientes, alcancem, né, a consciência necessária para o crescimento. Um dado que eu não falei, mas talvez seja muito comum a alguns de vocês, informações que vocês tiveram, o eixo vertical do círculo está construído em cima da teoria do Robert Keegan, né? A parte reativa é a mente socializada, é a mente que trabalha para ser validada pela comunidade, né? E a parte criativa é a mente autoautoral, é aquela mente que trabalha com seus próprios valores, convicções, princípios, né? Então, o trabalho feito é do reativo para o criativo através do crescimento da consciência, né? Então, é o trabalho. Maravilha. Aqui temos uma outra pergunta de que tipo de recomendações traz o relatório da Devolutiva? Recomendações. É, olha, eu acho que talvez essa seja uma diferença importante. O relatório, os gráficos ou os relatórios numéricos, eles, eles trazem informação, trazem consequências das informações, tanto do lado criativo como do lado reativo. E o conhecimento desses comportamentos, dessas implicações, né, que permitem o líder e o trabalhar em conjunto de uma maneira mais complexa, mais adequada ao mundo que nós estamos vivendo. E não tem receita de bolo para cuidar de todo mundo, né? Porque cada um é diferente. Nós somos seres diferentes, né? Então, existem informações suficientes para lidar com a incerteza, com a imprevisibilidade, né, que permeia o mundo atual, né, desde que o coach trabalhe, estude bastante e para colocar tudo que ele sabe a serviço do cliente, né? Eu acho que é isso, essa é a minha resposta. Maravilha. Dos resultados que você tem visto, que você tem trabalhado, tem alguma coisa que seja o caminho mais escolhido pelo líder? Tem alguma área que você tenha notado que é mais famosa, mais badalada? Ó, a minha experiência de líder e de coach é que as empresas elegem líderes para entregar resultados, né? Uhum. Agora, eu acho que já faz bastante tempo que como entregar resultados passou a ser muito importante, né? E existe sempre essa situação de eu entrego o resultado, dar bem com todos os stakeholders. Eu acho que essa é um tema repetitivo, né? O outro tema também repetitivo é o tema da coragem, né? A Uhum. coragem para trazer os temas difíceis. É, esse é um tema repetitivo também, né? Eu tenho mais um slide. Ok. Tá. Olha, eu fiz liderança há 30 anos e faço parte do grupo faz 6 anos, e eu realmente eu trabalho só com essa metodologia porque eu acredito nela demais. E eu gostaria de
convidar vocês todos, né, a que vocês nos acompanhassem. Vamos ter um momento em agosto, onde nós vamos certificar as pessoas interessadas entre 25 e 29 de agosto, né? Então, seria um prazer encontrá-los, né? E multiplicar, né? Fazer essa comunidade crescer, né? Porque, como vocês viram, dos 5.000 latinos, 5.700, tinham 600 brasileiros, 10%, e o Brasil não é 10% da população da América Latina, é muito mais. Então, existe espaço de aplicação, né, enorme da metodologia, e isso só pode ser feito com muitos braços e com muitos corações. Então, eu convido vocês a se unir à comunidade, né, porque a tarefa é muito grande, né? Tem muita gente que pode ser beneficiada por isso. Muitíssimo obrigada, Eugênio, muitíssimo obrigada pela tua apresentação e por ter aberto tanto espaço para as perguntas. Foi uma honra participar junto com você. E eu vou fazer alguns lembretes para nossos assistentes. Lembrem-se de preencher o formulário de avaliação, que vai estar no chat, para vocês poderem obter os CCUs por essa palestra. E caso você seja associado ao ICF Brasil, lembre-se de preencher o formulário para ser voluntário do projeto social. Se você ainda não, você é coach e ainda não é associado da ICF Brasil, por favor, venha compartilhar conosco. Vocês têm o link para se associarem também no chat. Eu queria agradecer novamente ao nosso convidado de hoje, Eugênio Böhm. Eu queria agradecer muitíssimo a Silmara Pereira, que esteve aí respondendo o chat e enviando as perguntas. Queria agradecer a nossa tradutora Patrícia pelo trabalho em deixar todo mundo na mesma página, nas duas línguas. Muitíssimo obrigada a todos os que estiveron hoje conosco. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. E não percam a próxima palestra do dia, que é às 15h30, o Coaching Inclusivo, TDAH nos negócios. Quem vai dar essa palestra é a nossa Carla Zana. Então, não percam. Se ainda não se inscreveram, entra no link, se inscreve. A gente aguarda vocês lá. Ok? Boa tarde a todos. Boa Muito tarde, obrigado. bom dia, o que for. Obrigada, Eugênio, Silvia, Bom, valeu. Tchau, pessoal. Tchau.